Olá, boa noite. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. A balança comercial registra superávit de 36 bilhões de dólares. A boa notícia no saldo positivo de comércio exterior vem do primeiro semestre deste ano. Quase 1 milhão a mais de consumidores se tornaram inadimplentes, segundo a Serasa. A notícia preocupante com impacto no consumo de bens mais caros, como carros e imóveis, também é do primeiro semestre deste ano. Enquanto o crédito, sobretudo a pessoas físicas, sofre, a indústria mostra sinais de recuperação. O setor de calçados supera neste começo de ano as vendas do ano passado. O cenário econômico está no ar. Para começar o programa hoje com uma notícia muito boa. A balança comercial registrou o melhor primeiro semestre em 29 anos. Segundo o Ministério da Indústria e Comércio Exterior, as vendas de produtos brasileiros ao exterior superaram as compras de importados, gerando um superávit de 36 bilhões 210 milhões de dólares. A quantidade das exportações aumentou 1,8% se comparado ao primeiro semestre do ano passado, ou seja, produto com produto. Agora, o valor, este subiu 17,6% na comparação também com o igual período do ano passado. Ou seja, produtos de maior valor agregado e mais caros é que foram vendidos para o exterior. Com saldo positivo, ou seja, o mercado está aberto no Brasil. E começou hoje o prazo para a adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária do Governo Federal, que está sendo chamado de Novo Refis. Empresas e pessoas físicas poderão ter descontos de até 90% dos juros e de até 50% das multas de impostos federais atrasados. O repórter Pedro Henrique Moreira tem detalhes em Brasília. Pedro, boa noite. Olá, Piotto. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, esse desconto maior aí que você mencionou, né, de até 90% de desconto nas multas, por exemplo, é para o pagamento à vista. Mas mesmo para quem optar pelo parcelamento, em todas as modalidades, há 4 modalidades do programa, há algum desconto nos juros e nas multas. E o parcelamento pode ser feito em até 180 parcelas, ou seja, em até 15 anos. A gente lembra que a equipe econômica do governo não queria esses descontos nos juros e nas multas na primeira versão desse programa aí que foi lançada no começo do ano por meio de uma medida provisória, mas o texto chegou no Congresso, acabou sendo modificado, acabou recebendo aí esses descontos, tanto que o governo até preferiu deixar caducar aquela medida provisória e reeditou o programa no final de maio, mas aí por causa da pressão dos parlamentares incluiu aí esse desconto nos juros e nas multas. Bom, e quem que pode participar? Como você disse, pessoas físicas e empresas que tenham dívidas atrasadas com a Receita Federal, ou seja, impostos federais, e também com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é aquela dívida já em dívida ativa, né, que a gente fala, esses débitos que tenham vencido aí até abril deste ano. E aí também a parcela mínima para a pessoa física vai ser de R$200 e para as empresas a parcela mínima vai ser de R$1.000. O prazo para adesão ao programa vai até o dia 31 de agosto, que é a data também que deve ser feito o pagamento da primeira parcela, para quem optar pelo parcelamento, para confirmar, para validar aí a adesão a esse novo refis. Piotto. Muito obrigado, Pedro. Só uma nota, hein? O primeiro refis dessa, digamos, era recente aqui foi no final dos anos 90. A ideia era fazer um refinanciamento de dívidas atrasadas, dívidas tributárias atrasadas e depois uma reforma tributária que baixasse a carga tributária e com que as empresas conseguissem viver melhor e produzir mais sem onerar tanto. O fato é que não houve carga tributária, não houve reforma tributária verdadeira no país de lá para cá, mas muito empresário também deixa de pagar esperando o próximo refis, ou seja, há problemas em ambos os lados. E o Brasil é o terceiro maior exportador de sapatos do mundo. O setor de calçados vendeu quase 5% a mais de janeiro a maio deste ano do que no mesmo período do ano passado. Os dados são da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados. Uma feira na capital paulista movimenta o setor. E a Sara Kines tem mais informações da redação da TV Brasil aqui em São Paulo.
Oi, Piotr, boa noite a todos. A Francal, a Feira Internacional da Moda em Calçados e Acessórios, segue até a próxima quarta-feira e reúne 500 fabricantes brasileiros que representam 1.500 marcas. A feira traz as novidades da coleção Primavera-Verão para o mercado nacional, que devem chegar às lojas a partir de agosto. O Brasil está entre os 10 principais produtores mundiais de calçados, detém quase 6% do mercado global. Por ano, são produzidos 900 milhões de pares de sapatos no país. A indústria movimenta 26 bilhões de reais e emprega 350 mil trabalhadores. Segundo o presidente da Francal, o setor tem recuperado o fôlego nos últimos meses. Essa indústria ela recuperou 19 mil empregos de janeiro até maio deste ano, e com aquilo que vai ser negociado aqui na Francal, com aquilo que todo o expositor ou fabricante tem procurado novos mercados, a gente, se Deus quiser, vamos conseguir alavancar mais ainda a produção e, consequentemente, emprego. A expectativa é que a feira receba entre 1.500 e 2.000 importadores. O evento traz 50 convidados de 17 países, principalmente da América Latina e de países árabes. Piotr? Muito obrigado, Sara. Setor que recupera renda e emprego é para aplaudir mesmo, né? A produção nacional de petróleo cresceu pelo terceiro ano consecutivo, de acordo com dados divulgados hoje pela Agência Nacional do Petróleo. O repórter Maurício de Almeida tem mais detalhes na redação da TV Brasil, no Rio de Janeiro. Maurício, boa noite. Boa noite, Piotr. Como você falou, foi a terceira alta consecutiva da produção nacional de petróleo registrada em 2016, um aumento de 3,2% em comparação com o ano anterior. Isso aconteceu principalmente devido ao aumento da oferta de petróleo do pré-sal, onde foram retirados cerca de 1 milhão de barris de petróleo por dia. Ao todo, a produção brasileira de petróleo por dia em 2016 ficou em 2 milhões e 600 mil barris. Com esse aumento na produção, o Brasil reduziu a importação do petróleo em 44,9% e também pôde ampliar a exportação do produto, um crescimento de 8,3%. Além de aumentar a oferta de petróleo, no ano passado a Petrobras também ampliou a oferta de gás natural, um aumento de 33,1%. Piotr. E o número de inadimplentes no Brasil bateu recorde agora em maio. Trata-se de um problema gigantesco, porque, segundo os economistas da Serasa Experian, a recessão econômica que atingiu o país em 2015 e 2016, nós tivemos PIB negativo, ou seja, a economia retrocedeu no país, e o desemprego que ainda é alto no país são exatamente as principais razões para o aumento dessa inadimplência. Somente em maio, quase 1 milhão de pessoas entraram na lista de inadimplência por atraso em pagamento de contas, financiamento, seja lá o que for. Vamos dar uma olhadinha aqui, as modalidades todas de empréstimo. Esse aqui, os dados são da Serasa Experian em maio de 2017, a estimativa aqui, olha, é de 61 milhões de pessoas. É esse o tamanho das pessoas que estão hoje, de alguma forma, fora da possibilidade de contrair crédito. Ou seja, de, por exemplo, comprar um carro, que é um investimento de 50, 60, 100 mil, depende do valor do carro, você precisa de crédito. Se tiver na Serasa, não consegue ter esse crédito. Comprar casa, ou reformar, ou fazer um valor muito alto, que também exige um crédito muito importante, ou seja, você vai pagar aquilo em parcela, você não consegue. A construção civil é um dos setores que mais sofrem hoje. E se a gente mantiver essas pessoas aqui, esse nível alto de inadimplência, essas pessoas não vão conseguir tomar crédito. Vamos lá, de abril a maio, houve o acréscimo de mais 900 mil pessoas que entraram na lista da inadimplência hoje no país. Vamos levar em conta, olha, 2014 foi um ano ruim, 2015 e 2016 nós tivemos PIB negativo, ou seja, o país voltou atrás ao invés de avançar. E nós tivemos 2 anos, agora houve uma recuperação econômica, até maio nós tínhamos um sinal de recuperação econômica muito bom. Mas a gente está sentindo o peso de pessoas que ficaram inadimplentes lá, ou seja, perderam o emprego, perderam a capacidade de pagar. E não estamos falando de dívida alta só, não, estamos falando de dívida do dia a dia. As pessoas, para pagar a escola, para pagar conta de casa, de supermercado, foram buscar financiamento em algum lugar, ou seja, no próprio cheque especial ou no cartão de crédito, e depois não pagaram, ficaram na condição de inadimplentes. Para você ter uma ideia, em maio de 2016 eram quase 60 milhões, 59 milhões e meio.
Ou seja, muita gente pode ter saído daqui, mas houve uma agregação de pessoas aqui na condição de inadimplentes. Ou seja, o grande problema de 2016 se reflete agora também em 2017. Vamos seguir aqui porque tem um outro dado. A gente falou sobre o desemprego, a gente falou sobre essa situação de crise econômica ainda que persiste, ou seja, a retomada é lenta, ainda tem um pouco de crise política que de alguma forma está interferindo, mas não deveria, porque convenhamos, na sexta-feira nós falávamos isso aqui no cenário econômico, se o país conseguiu construir até maio uma recuperação econômica, depois veio o momento político mais conturbado, mas não houve nenhuma alteração na equipe econômica, não houve nenhuma medida do governo do ponto de vista populista, de populismo fiscal, seja de baixar preço de alguma coisa, enfim, nada disso. O governo manteve ali, inclusive com esforço pelas reformas. Por que a gente vai perder a recuperação econômica que nós todos estávamos construindo, ou seja, o país todo estava construindo? Vamos lá dar uma olhadinha aqui sobre o custo do crédito no Brasil. Eu retomei essas informações de uma divulgação feita pelo Banco Central na semana passada, na quarta-feira, no dia 28. A taxa média da pessoa física, ou seja, boa parte desses inadimplentes é pessoa física, ou seja, pessoas que não estamos falando de empresa, estamos falando do dia a dia das pessoas. Hoje no Brasil é de 36,9% ao ano de juros. 36,9% ao ano. Se a gente pegar o crédito livre, a modalidade de crédito livre é exatamente o seguinte: desde aquele crédito que você tem ali na sua conta corrente no banco, você pode emprestar, tem ali uma taxa, até, por exemplo, cheque especial e cartão de crédito, a taxa de juros que se paga ao ano no Brasil é ainda mais alta. Isso tudo é média, tá? Por isso que é muito mais baixa do que o cartão de crédito, que ainda é 200%, 300% ao ano. Vamos lá. O índice de custo do crédito, ou seja, da pessoa física e pessoa jurídica, a média é de 22,3% ao ano. Aqui é o que você, a empresa, a pessoa física no país, paga quando ela vai tomar empréstimo. Ou seja, o juro que você tem hoje para pegar no banco numa financeira. Com esse nível de taxa de juros, é quase impossível imaginar que nós teríamos uma recuperação no país. E nós estamos falando de juros reais, esses cobrados do consumidor, seja pessoa física, pessoa jurídica, da empresa, da pessoa, enfim. Vamos dar uma olhadinha numa comparação. Se a gente olhar o esforço que foi feito na economia do país, com inflação baixa, para se ter uma Selic mais baixa. Olha, vamos lá, voltando aqui um pouquinho antes, por acaso, por aqui, nós temos aqui o custo do crédito. Esse é o custo do crédito, exatamente essa situação que nós temos. Nos últimos 12 meses, um comparativo aqui, o indicador do custo do crédito do Banco Central diz que a média foi de 22,3% ao ano. Caiu nos últimos 12 meses 0,4 ponto percentual. Ou seja, era de 22,7 a um ano. Esse do juro ao consumidor, a média, a gente viu que dependendo da modalidade é mais alto. A taxa Selic, num esforço gigantesco para baixar, e sempre se aponta a taxa Selic como a vilã, que de fato é uma base referencial, caiu 4 pontos percentuais, era de 14,25% ao ano há 12 meses. Agora é de 10,25% ao ano e vai cair mais. Se nós chegamos, se a taxa Selic cai e a taxa cobrada pelos bancos não cai, onde é que está o problema? Daí, de alguma forma, a gente consegue entender por que tem uma inadimplência também. Aquela inadimplência crescente não é de graça. O preço está exatamente aqui, ó, nessa taxa cobrada pelos bancos. Em parte, o problema está aqui. Não é todo o problema? Não, não é, mas parte está aqui. Qual vai ser a resposta dos bancos nesse momento em que o país precisa se recuperar? Onde é que se justifica a taxa de juros tão alta assim, cobrada do consumidor? Bom, vamos lá. Seguindo agora um pouco para falar sobre expectativa, né? Nós temos expectativa e saiu hoje exatamente, falando em expectativa, os economistas ouvidos pelo Banco Central estimam uma inflação menor para este ano. Pela quinta vez consecutiva, a previsão de inflação para este ano foi rebaixada. Houve manutenção entre as apostas para o PIB deste ano, mas uma leve redução para 2018. São os números do Boletim Focus, a gente acompanha agora. Ó, a inflação caiu 0,02, ou seja, ainda menor, 3,46% ao ano. A meta central de 4,5% ao ano do IPCA. O PIB manteve para esse ano de 0,39%, mas caiu um pouquinho de 2,2% para 2% de crescimento no ano que vem. E a taxa Selic manteve em 8,5%, que é exatamente a estimativa do mercado. Hoje está, a gente viu ali, 10,25% ao ano. Isso tudo em relação ao que nós temos das previsões do Banco Central. Bom, daqui a pouco nós voltamos com os números do mercado financeiro. Aliás, o Boletim Focus revisou para cima a cotação do dólar no final deste ano,
para 3,35, foi de 3,32 para 3,35. A gente volta daqui a pouco com os números do fechamento de hoje aqui na Bolsa. E já de volta aqui ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa com os números do mercado financeiro que já está fechado hoje. Vamos lá ao Ibovespa, uma alta de 0,60%, 0,6, 63.279 pontos. Voltamos à margem dos 63 mil pontos. E o dólar hoje operou em queda de 0,24% a R$ 3,30. As notícias do ponto de vista de dólar caindo, ou seja, diminui a sensação de risco e de bolsa subindo, são boas também no mercado financeiro. A Mercedes-Benz comunicou nesta segunda-feira mais um recall devido a problemas em um dos seus carros, em um dos seus modelos. De novo, porque na última sexta-feira, vale lembrar, a montadora já havia anunciado o recall de um outro modelo por problema de freios. Eu falo novamente com a Sara Kines aqui em São Paulo, que tem informações sobre o que é este novo recall da Mercedes. Sara. Oi, Piotr. É difícil de acreditar, né, que um bem de custo tão alto também venha de fábrica já com problemas para o consumidor. A Mercedes-Benz convocou os donos dos veículos classe G63 AMG, fabricados entre maio de 2013 e abril de 2016, para agendarem a substituição do acoplamento da direção e a aplicação do aperto correto nas peças. A empresa disse ainda que há a possibilidade de o parafuso de fixação da junta universal da coluna de direção não ter sido apertado corretamente. A falha pode causar o desprendimento da junta, o que aumentaria o risco de acidentes. Para realizar o agendamento, o consumidor pode ligar para o 0800 que aparece aqui na tela ou acessar o site da empresa. Piotr? O preço desse modelo aí é de quase R$1 milhão. O mais barato é pouco mais de R$800 mil. E um problema de montagem num parafuso da direção. E os shopping centers deixaram de ser locais apenas de compras. Hoje o consumidor brasileiro, independentemente da região do país, frequenta os espaços para lazer, entretenimento e acesso a praças de alimentação com opções de restaurantes, o que faz aumentar também as vendas dentro dos shoppings. Para falar justamente sobre este assunto, essa facilidade de acesso, segurança e comunidade que traz o shopping center, a gente tem aqui para falar sobre o assunto Glauco Umay, que é presidente da Associação de Shopping Centers. Glauco, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Boa noite, obrigado. Nós temos hoje, se a gente fizer um comparativo nos últimos 12 meses ou neste começo de ano, porque até maio a gente via claramente um sinal de recuperação da economia, no global, no médio. Vários setores, um ou outro ainda tinha um problema mais sério, mas vários setores mostravam uma recuperação. Aliás, na sexta-feira da semana passada, nós falamos por que perder essa oportunidade, porque não houve mudança na equipe econômica, ou seja, há uma crise política sim, mas do ponto de vista econômico as coisas continuaram acontecendo. Qual é a situação dos shoppings hoje? Perfeito. A gente tem dados bastante recentes em relação ao monitoramento do setor, né, dados referentes a maio. Se a gente compara maio de 2017 com maio de 2016, houve um crescimento de 4,6%. Nos últimos 12 meses, né, de junho de 2016 a maio de 2017, um crescimento de 1,8%. Porque daí pega boa parte do ano ruim de 2016 nesse comparativo anual. Exatamente. Se a gente isola só 2017, de janeiro a maio, um crescimento de 4,5%. Então, um setor resiliente, mas ainda com muito espaço para recuperação, lembrando os anos aí de 2012, 2013, que o crescimento era muito maior. E por que esse crescimento poderia ser maior? Há espaço para crescer, mas daria para ser maior? O que falta para ser maior no setor? Olha, você bem falou, né? Existe uma crise de confiança muito grande, os fundamentos da economia vão aos poucos se ajustando, mas o consumidor e o empreendedor, tanto o empreendedor de shopping quanto o lojista que vai lá e coloca sua loja no shopping, ele está desconfiado. E ele também não tem uma capacidade de crédito tão grande quanto tinha no passado. Então, a sua possibilidade de expandir os seus negócios está bastante reduzida. E shopping vive de lojas. Se você não tem um lojista para ocupar um shopping, ele acaba não crescendo tanto quanto poderia crescer. Agora, essa ausência de crédito compromete a recuperação do setor, pelo menos numa escala maior, mas compromete a geração de emprego, que é outro drama brasileiro. Nós temos dois dramas, o de inadimplência, que nós falamos há pouco, e do desemprego que começa a ceder, mas ainda nós temos números muito próximos de 14 milhões, é 3 milhões e 900 e 800, se não me engano, segundo o último dado do IBGE. O que o comércio poderia incrementar, sobretudo, em geração de emprego? Bom, você bem lembrou, hoje o principal item que faz com que o consumidor consuma é o emprego.
Se o sujeito está desempregado, ele não vai consumir. Então, esse ponto aí de 14 milhões de desempregados afeta muito o comércio varejista, que hoje é o maior empregador do Brasil. E é a porta de entrada, é o primeiro emprego hoje, quem faz é o varejo, é o comércio. Então, se a gente não tem condições de gerar empregos, a gente está afetando toda uma economia. Então, isso é bastante preocupante. À medida em que você possui a capacidade de expandir lojas, você vai gerar mais postos de trabalho e vai voltar com um ciclo virtuoso da economia. Doc, por que você falou de primeiro emprego? Como assim o primeiro emprego? O varejo é o primeiro emprego normalmente de boa parte dos jovens que chegam ao mercado? Exatamente. O varejo hoje ele é o primeiro emprego do jovem que sai do estudo ou que tem condições de adequar parte do seu estudo com uma parte do seu dia para o trabalho. E isso está sendo afetado com essa impossibilidade das lojas e do varejo se expandir. Porque normalmente quando a gente fala do problema do crédito brasileiro, e nós mostramos hoje no programa o tamanho das taxas de juros, as reais cobradas do consumidor ou das empresas, por bancos, financeiras e por aí vai, normalmente você olha para a impossibilidade de consumo daquele inadimplente que o nível está muito alto. Mas você está falando de dimensão de emprego, ou seja, se eu consigo fazer voltar o consumo dos serviços, ou seja, de venda, de comércio, eu consigo gerar emprego justamente para essa camada da população que hoje começa a ter problemas sérios para entrar no mercado de trabalho. Exatamente, perfeito. Que nós estamos falando de jovens, sobretudo jovens, né? Sobretudo jovens. Seja um trabalho parcial, porque ele está estudando meio período e consegue juntar renda ali, seja para aquele que começa realmente uma carreira profissional. Exatamente. A lógica é justamente essa. Você expandindo o varejo, você ocupando esses shoppings, você vai necessitar de mais mão de obra. E o shopping e o varejo acaba sendo essa porta de entrada, ou parcialmente, ou para uma carreira desse primeiro emprego. Claro, mas o setor corporativo não centrou fogo exageradamente na taxa Selic, sem falar nos juros cobrados. Sempre se fez o discurso da taxa Selic é muito alta. De fato, houve momentos que a taxa Selic era muito alta. Mas aquilo comprometia muito mais as contas do governo, porque ele remunera o seu comprador de título da dívida do governo pela taxa Selic. Perde capacidade de investimento, o governo. Mas as taxas dos juros do banco são extremamente altas e a taxa Selic caiu e as taxas dos juros dos bancos não caíram. Não houve um erro na estratégia de criticar a taxa Selic apenas, que era alta e precisaria ser criticada mesmo, mas não de falar dos juros reais cobrados da economia? Esse é um assunto delicado, né? Um assunto bastante questionado e colocado em pauta nas discussões que a gente tem. Mas o consumidor tem na lógica a taxa justamente Selic. Né? No imaginário dele, quando o governo anuncia a queda da taxa Selic, no imaginário do consumidor, o juros está caindo. E muitas vezes, desavisado, ele volta a consumir, volta a se endividar e vai sentir mais na frente um pouco esse endividamento que se mostra hoje aí com o crescimento da taxa de inadimplentes no país. Agora, há formas alternativas de se fazer crescer, apesar desses problemas todos os quais nós estamos discutindo agora, dos shoppings darem uma volta na crise e tentarem crescer mais? O que chama atenção hoje dentro do shopping center? Além daquela sensação de segurança maior, evidentemente, você está protegido da chuva, essas coisas todas, o ambiente é bonito, normalmente extremamente, é o que se chama, tem banho de loja, né? Todo bonito. Mas a área de alimentação e entretenimento é responsável por trazer gente hoje para o shopping center? Sim, sem dúvida. Vou te dar um dado aqui impressionante. Hoje, apenas 37% das pessoas que vão ao shopping vão para consumir. 67% dos frequentadores de shopping vão com outro intuito. Vão para almoçar, vão para um cinema, vão para o teatro, vão para espairecer, vão para um parque. Vão para se divertir. Exatamente. Porque hoje o shopping, Piotr, ele não é mais um centro de compras exclusivamente. Eu considero ele um centro de entretenimento, né? Um life center, como a gente diz no setor, né? Um centro de convivência, onde você resolve a sua vida. Né? E as grandes cidades, sobretudo as grandes cidades, pela dificuldade de locomoção, de estacionamento, de segurança, entre outros itens, tornaram o shopping o resolvedor de problemas. Então você quer ir ao banco, você vai ao shopping. Você quer pagar uma conta, você vai ao shopping. Você quer o cabeleireiro, você quer ir à academia, você quer almoçar. Enfim, você vai ao shopping e resolve a sua vida, tendo ali comodidade, conforto e segurança. Aquele modelo clássico dos shopping centers, digamos, dos anos 80, quando esse movimento começou no Brasil, acho que aqui em São Paulo, dos maiores foi o Eldorado, se não me engano, né? Era, na verdade, um centro de lojas. Tinha entretenimento, mas era mais loja. Sim. Você falou de dois setores que não tinha muito em shopping, banco e academia de ginástica. Exatamente. E eu vou completar com outro. Cinema. Hoje, 88% dos cinemas do Brasil estão localizados em shopping.
Então o shopping hoje ele é um grande centro de entretenimento, é a praça. Como antigamente a gente tinha as praças públicas que as pessoas frequentavam para passear, conversar, hoje a praça se tornou o shopping center. Então com esse fluxo grande de pessoas, a gente consegue trazer cada vez mais lojistas e operações de lazer. Então o shopping nos últimos anos vem se transformando e esses espaços não só de alimentação, mas de lazer, entretenimento, cultura, também vão aumentando dentro do que a gente chama mix de lojas do shopping, né? Aquele conjunto de lojas que formam o empreendimento. Deixa eu te fazer uma pergunta rapidamente, em 30 segundos, por gentileza, se ele for possível. Houve também algum erro estratégico de alguns shoppings? Porque não raro a gente tem notícia de determinado shopping não conseguiu lojista. O que é culpa de erro de estratégia e o que é o problema da crise econômica que não permitiu que aquele lojista acreditasse e tivesse consumidor? Ambos são componentes dessa explicação, tanto erros estratégicos quanto componentes da crise. Então, isso é uma análise bastante complexa que a gente tem que fazer. O setor de shopping center, tradicionalmente, ele vive um amadurecimento, não só no Brasil, no mundo inteiro. Um shopping, quando é inaugurado, ele tem menos lojas do que um shopping maduro. Então, com o passar dos anos, o shopping vai entrando no dia a dia da população, dos frequentadores e vai recebendo mais lojas. Tá certo. Então, no momento em que a gente pega a economia com problemas, como tem menos lojistas lá, evidentemente você tem uma vacância um pouco maior. Tá certo. Glauco, muito obrigado pela entrevista. Prazer é meu. Bom, o Cenário Econômico fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Até amanhã. Boa noite, hein?